Bom, meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer aqui com vocês uma revisão das questões da prova. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só vocês me procurarem. Não tenham medo de fazer a revisão da prova. Não vou abaixar a nota de ninguém. E às vezes é importante para vocês realmente discutirem algumas coisas que vocês acreditam, que vocês viram em outros locais ou aqui com outros profissionais. Não tem problema, tá bom? Só me procurem que a gente marca um horário, uma data melhor para a gente poder fazer essa revisão, certo? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui, né, a prova e vou corrigindo com vocês aqui ao mesmo tempo, certo? Bom, então vamos lá. Então, lembrando, né, vocês têm aí até o dia 1º para poder fazer a revisão. Vamos aos casos clínicos. Bom, pessoal, aqui a gente tem um cão macho, tá? Macho. Isso aqui é um dado importantíssimo. 3 anos, super jovem. Schnauzer, Dálmata, Shih Tzu e York, raças extremamente predispostas à formação de cálculo. Então, ele foi atendido com histórico de hematúria e polaciúria. Bom, a hematúria, esse sangue pode estar vindo de vários locais. É claro que existem alguns critérios, né? Se o sangue está vindo no início, se o sangue está vindo no final. Mas, enfim, vamos falar de uma hematúria no geral. Aí a gente já começa realmente a ter um pouco de dificuldade. Polaciúria, gente, é o aumento da frequência que o animal, a pessoa, urina. Então, quem já teve infecção urinária sabe como é que é. Toda hora você vai lá e faz um pouquinho de xixi. Aí vai lá, faz um pouquinho de xixi. Depois, mais um pouquinho de xixi. Bom, aqui a gente já começa a cortar trato urinário superior. Embora eu tenha considerado, vocês vão ver que eu considerei muita coisa, a gente não tem que pensar aqui agora em rim e ureter. Isso não vai causar polaciúria, tá? O que vai causar polaciúria são alterações na bexiga e na uretra, tá bom? Então, evoluiu para estrangúria agora. Então, o animal, ele está sentindo dor, ele não está só tendo dificuldade para urinar, ele está tendo dor para urinar. É aquele animal que faz força, chora, né? Roda, roda, roda e não consegue. Bexiga pode causar isso? Até pode. Pode ser um diferencial, sim. Mas aqui a gente está falando muito de uretra. E aí, macho, gente, é óbvio que existe cálculo na vesícula de macho, existe muito, mas o macho tem a questão da uretra, né? Fêmea não tem esse tipo de problema. Se a gente tivesse colocado uma fêmea aqui, ok, a gente até pensar em bexiga. Mas aqui está muito nítido para nós que é uretra. Mas eu ainda considerei quem colocou cálculo vesical, né? Embora, gente, cálculo, litíase, isso não é a resposta. Tá, acertou aí o direcionamento, mas onde? Né? A gente precisa raciocinar um pouco em cima disso, joia? Bom, e olha aqui, dor abdominal, aí começa realmente, poxa, o animal tá com dor abdominal, pode ser uma bexiga distendida, pode ser um cálculo na bexiga, tá? Anorexia, agressividade, aí volta aqui, lambedura insistente na região de pênis prepúcio, tem um cálculo preso. Ele não vai fazer isso por causa de um cálculo na bexiga, tá? Talvez uma infecção urinária, sim. Então, olha, o responsável relata que o animal já fez diversos tratamentos, né, para infecção. Isso aí é aquele caso que a gente comentou em aula, aquele animal que faz tratamento, a pessoa não pede ultrassom, não pede um raio-x. Na verdade, ele já tem ou cristais, ou já tem até alguns cálculos que vão só crescendo nesse tempo, tá? Bom, então a suspeita principal que eu queria aqui seria uma obstrução uretral, um cálculo uretral, mas dei algumas consideradas, tá? Conduta para elucidar o diagnóstico de forma clínica. Bom, gente, passagem de sonda uretral, né? Aqui você já iria matar o seu diagnóstico. Você nem precisaria, às vezes, aqui do exame de imagem, né? Como é um caso cirúrgico, uma cirurgia complexa, você precisa ter, mas para dar o diagnóstico, não. Na hora que você passasse a sonda ali, você ia ver que tinha uma obstrução, um cálculo na uretra, bom? E aí, gente, nós falamos disso na revisão. Eu falei, gente, eu vou ficar muito brava se vocês direcionarem seu diagnóstico para a uretra peniana e pedirem ultrassom para a uretra é raio-x, gente. Nós falamos disso na revisão. Então é raio-x, não é ultrassom. Tá joia? Bom, aqui, ó, uma cadela mestiça de labrador. Labrador, né? Raça de grande porte. 8 meses de idade, gente. Jovem, jovem. 8 meses de idade. O animal desse tem neoplasia, só se fosse TVT. Então, assim, a gente tem que ser específico, né? A neoplasia, o TVT é uma neoplasia? É, mas espera aí. E aí? Tá?
Então, 26 quilos, né? Plantão noturno com aparecimento de uma massa rosa, então uma coloração bonita, digamos assim, discretamente hemorrágica, gente, mucosa, né? É hemorrágica na região da vulva. Gente, prolapso vulvar não existe. A vulva ela já é prolapsada, a vulva já é externa. Ah, isso não existe. Então, o tutor relata que a paciente entrou no CIR há alguns dias, então ela está no período estrogênico, mas que não houve contato com o macho. Ok, o tutor relata isso, mas quem me garante, né? Então, pode ter tido contato com o macho, às vezes, e ter um TVTzinho? Pode, né? Então, preocupado, né? Foi direto para o plantão. Bom, gente, depois de 48 horas que essa massa aparece, o cara procura um plantão? Não é uma emergência, né? Se fosse uma emergência, uma urgência, essa cadela já teria muitos problemas e ela não tem alteração clínica. E hiperplasia de assoalho vaginal, prolapso de mucosa vaginal, não vão causar realmente alteração clínica, tá? Bom, é um caso de urgência e emergência? Não, não é, tá? Dois diagnósticos diferenciais. Então, vejam que aqui você até poderia colocar algumas outras coisas que eu consideraria, mas você deixar de colocar prolapso de mucosa vaginal, prolapso vaginal, hiperplasia de assoalho vaginal, isso aqui já anula a questão, tá? É o principal diagnóstico diferencial. O que vocês poderiam colocar aqui? Olha, prolapso cervical, uterino não. A gente já viu que o prolapso uterino ele não vai ter relação com o cílio, vai ter relação com o parto. TVT seria uma opção. E assim, neoplasia no geral, leiomioma, não, esse animal tem 8 meses de idade, tá? E se você solicitar um exame. Quem colocou, fazer uma citologia né, para ver qual período hormonal ela tá. Gente, pelo amor de Deus, ela entrou no CIE há alguns dias. Para que você vai fazer citologia vaginal, né? Poxa vida, o tutor vai rir na sua cara. Poxa, mas eu tô falando pra você que praticamente tá no cio. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Errado não tá, né? Vai te ajudar, mas não precisa, tá? E o diagnóstico, gente, você fecha ali. É um animal de 8 meses, raça grande, uma massa rosa, um pouco hemorrágica, mucosa é assim mesmo. Que você vai fazer uma inspeção para ver se essa massa realmente ela é pendular, ela está vindo da mucosa, ver se ela não está vindo realmente igual, por exemplo, para diferenciar a cervix, a gente vê a cervix, né? A gente consegue ver ali o canal cervical, mas ok, para poder diferenciar, tá bom? E também um outro diagnóstico, né, diferencial, seria até o prolapso vaginal total, né? Isso também poderia acontecer, embora seja incomum. Aí a gente já teria alguns problemas aqui, ó, né? Porque esse animal provavelmente ia obstruir a uretra, né? Não ia conseguir urinar, tá bom? Bom, esse caso aqui, gente, eu ponderei muito se eu ia zerar ou não algumas respostas. Por quê? Muita gente veio aqui na indicação do caso e fez a indicação que eu queria, que era uma cirurgia exploratória. Mas chegou aqui e colocou que sim, que o colar de pérolas ele é fidedigno, né? Uma alteração fidedigna, compatível com o corpo estranho linear. Nós falamos tanto disso na aula, é uma coisa que vem lá da radiologia. Na aula eu bati com vocês, mostrei a imagem para vocês. Então, assim, vocês imaginem que, ok, você colocar aqui cirurgia, no final das contas, a sua decisão ela teria um impacto terapêutico, mas o impacto diagnóstico é zero. Imagina, beleza, você indica uma cirurgia para uma alteração que é normal, que é fisiológica. Tá, aqui você deu sorte que tinha um corpo estranho, mas, pô, gente, imagina vocês fazerem isso na rotina. Então, a minha vontade foi, colocou o que é zero. Mas eu considerei, tá? Ainda considerei quem acertou essas duas aqui, porque pelo menos foi um raciocínio lógico e a gente está falando dessa situação aqui, né? Mas a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Imagina você indica uma cirurgia, olha isso aqui para mim é indício de cirurgia. Abre e não tem nada, você tá lascado, tá bom? Então, ó, filhote, né? Filhote a gente sabe que brinca muito, é mais ativo. Ele tem um histórico de brincar com linha, tem sintomatologia de vômito. Então, colocar aqui para mim na letra B, vômito, tá de sacanagem, né? Eu coloquei aqui, já que ele tem vômito, já coloquei aqui que ele tem anorexia, tá? Coloquei aqui que ele tem cialorreia. Então, às vezes, é o caso de você realmente pode colocar aqui que pode acontecer desse corpo estranho tá na boca ainda, né? E nas últimas 12 horas, às vezes, está preso ali, tá? Então, o paciente foi internado, fez medicação e não
não melhorou. Algumas pessoas colocaram assim, mas se ele está vomitando e não resolve, é corpo estranho. Não é assim, tá, gente? Gastrite, duodenite, úlcera duodenal, você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode até anestesiar esse animal. Ele é anestesiado, ele vai vomitar. Então, tomem cuidado. É claro que o vômito que ele não resolve com terapia antiemética, ele é uma preocupação. Mas ele não é isso não é patognomônico de obstrução, tá? Bom, então, beleza. Então, não, colar de pérolas é normal, faz parte do peristaltismo fisiológico dos felinos, tá? Bom, então eu coloquei aqui que você não pode fazer ultrassom. Um monte de gente colocou fazer ultrassom aqui. Esperar mais. Bom, você vai esperar mais 12 horas, você vai dar 24 horas que esse animal está com uma suspeita fortíssima de corpo estranho, né? Então, assim, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque, olha só, esse animal ele está com colar de pérolas, então ele está com peristaltismo e está com um corpo estranho. Eu começo a pensar um pouquinho que ele está no estômago, tá? Mas daqui a um tempo esse peristaltismo vai parar. Porque se ele tivesse no intestino, era muito provável que com peristaltismo ele ia dar uma travada e a gente ia parar, né, de ter peristaltismo. Então aqui já me direciona também um pouco para estômago, tá? Bom, 3 achados. Leucocitose com desvio à esquerda. Poderia ter uma anemia? Até poderia, mas 12 horas, né? Às vezes não. Poderia ter fezes no sangue. Aqui eu falei do vômito. Poderia ter sangue no vômito, tá? Dor abdominal. Poderia ter o corpo estranho na cavidade oral, tá? Então, alterações assim, tá bom? Tem várias alterações aí de exame clínico muito básicas. Então, desidratação também, tá? É um animal que está só vomitando, tá? Podia ter mucosa hipocorada, porque esse vômito constante abaixa a pressão. Então, febre, tá? Coisas bem básicas aí. Tá, e a sua indicação? Aí teve um monte de gente que errou aqui, chegou aqui e acertou. Eu considerei muito pouco, porque aqui deu para ver que foi chute, porque você errou esses 2 aqui, então você chutou cirurgia. Mas a indicação é cirúrgica, gente. Um animal que não para de vomitar. Não para de vomitar. O raio-x, ele não te deu uma resposta correta. E aí é aquilo que eu falo com vocês. Muito cuidado ao optar pelo raio-x contrastado. Tá? O ultrassom talvez fosse muito melhor nesse caso. E agora você tem que esperar. Você não consegue fazer ultrassom. Endoscopia, gente, para corpo estranho linear, a gente está falando que não pode puxar. Se o negócio está na boca, você não pode puxar. A endoscopia, tudo bem que às vezes você consegue cortar e puxar, mas não tem indicação de puxar, então endoscopia aqui não faz sentido, tá? Mas aí às vezes já trata. Suspeita de corpo estranho linear, dificilmente vai ter indicação de endoscopia, raramente, tá bom? Então aqui seria uma cirurgia exploratória. Quem colocou enterotomia, embora isso aqui mostre para nós um pouquinho que o problema está no estômago, ok, né? Então, teve muita gente que colocou enterotomia com várias incisões. Tá, calma. Primeiro é a cirurgia exploratória, mas eu considerei, tá bom? Se colocou aqui para mim que ia esperar para fazer ultrassom, então teria que colocar a reposição hidroeletrolítica, controle de dor, teria que colocar tudo isso para a resposta estar correta, tá? Bom, essa daqui, uma questão aparentemente boba, mas muito difícil, e é o que a gente pega na rotina, tá bom? Então, gente, aqui também eu considerei muita coisa, relevei muita coisa, mas prestem atenção, olha só, telefone, tutor relata a seguinte situação, uma forma resumida. Fila, gente, cadela fila, raça extremamente predisposta a problemas de dilatação gástrica, 2 anos, super jovem. Pariu normalmente 9 filhotes, tem 12 horas que ela pariu, gente, isso daqui, ó, normalmente, tá? Eu já dei um indício de que ela pariu normalmente 9 filhotes. 9 filhotes é um número bacana para filhos. Se tivesse colocado 1, 2, até tá, retenção fetal poderia entrar. Nós não trabalhamos muito com maceração fetal, como mumificação fetal, né, com feto efisematoso. Nós não falamos disso na nossa disciplina. Isso é da disciplina de obstetrícia. Vocês acabaram trazendo coisa de lá para cá. Mas eu não posso cobrar coisa de outra disciplina na minha prova. Mas, enfim. E aí, há 12 horas. Só que agora, rapidamente, ela evoluiu para uma distensão abdominal, dilatou o abdômen, tá
com inapetência, e agora ela tá ficando deitada. Doutor chama, ela não responde. Gente, se ela pariu há 12 horas, a gente viu que a torção uterina, ela vai estar relacionada com distocia, aplicação de ocitocina, e que ela é muito grave. 12 horas o animal ficaria só assim com torção uterina? Não, provavelmente ela teria ido a óbito. Tá? Não teria tido nem essa distensão abdominal toda, porque o útero não vai ficar acumulando gás dentro do útero para continuar distendendo. Então, aqui eu já eliminaria. Tá? Também está muito relacionado com piométria, etc. Quem colocou aqui, vou perguntar de secreção, vou perguntar se interviu no parto, está corretíssimo. Eu quero saber o que você ia perguntar. E aqui você tem duas suspeitas. Né? Você tem que suspeitar entre algum problema do reprodutor e algum problema do trato digestivo. Então, você tem que fazer anamnese para os dois lados. Então, está correto. Mas aqui eu nem perguntei qual era a sua suspeita. Teve um monte de gente que colocou umas perguntas assim. Não, baseado na suspeita de piometra. Gente, nós estamos falando tanto de piometra. Piometra acontece depois do cio. Pós-parto é metrite, gente. Pós-parto não existe piometra. Tá? Então, a piometra é uma alteração hormonal que acontece no diéstro. Não tem relação nenhuma com parição, tá bom? Então, tá ok perguntar de secreção e etc. Mas qual que é o foco aqui, gente? Cadela passa 6, 8 horas que ela pariu, ela come demais, ela bebe água demais. Por quê? Ali no parto, ela perdeu muito líquido. 24 horas antes do parto, a cadela às vezes entra em jejum. Ela para de comer. E aí, naquele momento que ela pare, toda aquela pressão intraabdominal, né, o útero esvazia. E aí abre espaço e a cadela come, bebe água. E eu tenho aqui uma cadela super predisposta à dilatação gástrica. Então, assim, ok você direcionar a sua anamnese, mas aí chegar aqui para mim e falar que você vai partir direto para o ultrassom, você não vai palpar, você não vai puncionar, você não vai fazer percussão. Se for líquido, vamos supor que seja líquido, o ultrassom só vai mostrar líquido. Se for gás, você não vai conseguir ver nada no ultrassom. Né? Então, o abdômen dilatado direto para ultrassom, isso é um erro. Não façam isso, tá bom? Então, aqui eu queria essa parte do exame físico, mas descompressão, né? Fazer uma descompressão com agulha ou com catéter de grosso calibre. Passar uma sonda nasogástrica para ver se é só dilatação ou se é só torção, tá? Então, era isso. O foco aqui era esse. Então, eu considerei quem aqui nessa primeira parte aqui foi direcionando para reprodutor, mas chegou aqui, errou, zerei. Tá? Então, tomem cuidado, é uma questão básica de anamnese e exame físico. Tá? Então, muito cuidado. Bom, no VOF, nefrotomia devido a litias, tá? Rim, catéter duplo J é para cirurgia de ureter. Ele vai lá da bexiga até a pelve renal para evitar a estenose do ureter no pós-operatório. Na nefrotomia, a gente sonda o ureter com uma sondinha normal, faz a cateterização do ureter, lava, passa para ver se não tem obstrução e tira, não fica, tá? Então, isso aqui tá falso. Ressecção das glândulas salivares devido à mucocele deve englobar a mandibular e a sublingual. Sim, justamente por isso que o ducto é comum às duas, então não tem como eu tirar só a sublingual, tá? Então, quando eu vou fazer essa ressecção, eu tenho que tirar desde a sublingual até a mandibular, tá bom? Na altura do nervo lingual, exatamente. Vocês lembram? A gente vai divulsionando o ducto, na hora que chegar ali no nervo, aí a gente faz a ligadura do ducto, tá? Tem uma imagem na aula lá que eu falo muito com vocês desse nervo. Inclusive, eu falei, isso aqui cai na prova, tá? Porque tem muita gente que vai divulsionando ou muito pouco e deixa aquele ducto gigante lá, às vezes dilatado, ou começa a ir para dentro da cavidade e lesiona esse nervo, tá? Prolapsos uterinos são incomuns, realmente, é incomum, né? Principalmente em gata. E quando ocorre a emergência cirúrgica. Sim, gente, o útero, ele virou lá dentro e saiu. Então, assim, é uma emergência e normalmente há uma isquemia. Você pode atender isso aí na primeira hora, ainda assim existe uma indicação de ovário-esterectomia, e eu mencionei isso em aula, falei, você não vai reduzir prolapso em gato e cadela igual se reduz em vaca,
ou égua, tá? Aqui você já vai partir direto para a esterectomia, tá? Reduz, mas depois castra, ok? Então tá correto. Esôfago pode ser fechado em 2 planos ou plano único, sendo que o primeiro vai dar mais segurança, né? Então, quando você fecha em 2 planos, você tem mais confiança, tá? E o segundo, você fecha em plano único, rapidinho, é mais rápido. Então, tá correto. Nós também falamos disso na revisão, tá? A gastropexia não é indicado nos casos de dilatação gástrica recorrente. Gente, nós falamos disso. O animal que vem dilata, você tem que prevenir que ele faça torção. Então, raça predisposta que vira e mexe tem dilatação, claro, você tem que corrigir o manejo? Tem, mas é indicado sim, tá bom? Megaesôfago secundário em cães, com dilatação imediatamente cranial, a base cardíaca é sempre consequência de persistência do quarto arco aórtico direito. Mais uma coisa que nós falamos na revisão, cuidado com esse sempre. Nós falamos que existem mais de 16 anomalias do anel vascular que podem levar ao megaesôfago. O quarto aórtico é o principal, mas não é o único. Então está errado. Cirurgias da língua, fio absorvível, sim, né? Deixar nylon ali na cavidade oral não é bacana, e monofilamentar. Região molhada, úmida, saliva, ainda tem acidez ainda. Também foi comentado na revisão, tá certo? Bom? Obstrução gástrica parcial e crônica. É aquele animal que vomita, tem sempre muito vômito, você faz exame, tem algum probleminha ali, e ele não consegue ter um esvaziamento gástrico adequado. O que pode ter na região de piloro que causa isso? A própria hipertrofia de piloro, a causa tem várias, e neoplasias. Então, a gente vai diferenciar principalmente esses dois aí. Um corpo estranho naquela região, ele vai causar sinais mais agudos, mesmo nas obstruções parciais. O animal não vai ficar 1 mês com um corpo estranho, 2 meses com um corpo estranho ali, tá? Até lá ele entra em sepse e morre. Parafimose, o animal não consegue expor o pênis. Parou aí, né? Aqui é fimose. Tá? Eu brinco que a parafimose para, o pênis sai e para. Ele não volta, tá? E na fimose ele não consegue expor. Então é o contrário. Todo animal com fecaloma tem megaesôfago. Não, outra coisa que nós falamos na revisão, gente. Todo animal com megaesôfago, em algum momento ele evolui para fecaloma, mas o fecaloma, ele pode ser por uma causa muito rápida, uma causa primária que pode ser corrigida mais fácil. Você vai lá, não precisa às vezes nem de cirurgia, faz uma lavagem, né? Faz um enema e pronto, tá bom? Então, não, que é falso. Essa questão aqui, todos vocês, a nota de vocês está com 2% a mais, que eu resolvi anular ela, pensei um pouco melhor, eu acho que eu não coloquei a frase da maneira correta. Porque os leomiomas, o que eu quis dizer? Que são neoplasias benignas que vão ocorrer com frequência no útero e no canal vaginal, e realmente é onde eles mais ocorrem. A maior frequência deles é ali. Mas pode ter dado a impressão de que eu falei que são neoplasias que ocorrem com frequência. E a gente viu que as neoplasias uterinas, elas não são tão comuns, né? Então, aqui é verdadeiro, tá? Mas talvez eu não tenha colocado a frase de uma forma adequada. Então, quem acertou, acertou, vai ganhar o ponto do acerto. Mas todo mundo ficou com 2% aí. Eu achei melhor fazer dessa forma, tá? Neoplasia testicular necessita de orquiectomia pela técnica fechada, mas sem comprometimento escrotal não precisa de ablação. Outra coisa que nós falamos. Quem te garante que não tem comprometimento escrotal? Visivelmente? Visivelmente não é diagnóstico de nada. Mal é uma opção macroscópica ali para você diferenciar. E a gente falou disso. Vai fazer a técnica fechada, já vai fazer a ablação de uma vez. Não precisa aquela mega margem de segurança, mas precisa sim remover o escroto, tá? Intercepção iliocecal é a mais comum, né? E aí a gente conseguiu reduzir manual, não tinha desvitalização de tecido. A gente vai fazer a enteropexia ou plicatura, né, das alças intestinais. Exatamente como a gente falou, não exagerar, porque pode dar necrose. A gente precisa pegar a serosa, né, na face antimesentérica de uma alça, na face mesentérica de outra, que é onde chega muito vaso. Então, se a gente exagerar, fazer muita pexia, a gente pode parar a circulação ali, né? Carcinoma ovariano,
fazem um tipo de metástase local, carcinomatose. Isso mesmo, a gente viu. A disseminação de célula é por contato, né? A gente não tem, às vezes, metástases distantes. Então, é realmente uma colonização, né? Um impregnamento de célula neoplásica que onde encostar aquele carcinoma ovariano dá carcinomatose. Nós falamos disso e é verdade. E essa aqui, poxa, gente, tá escrito de todo tamanho no slide. Essa aqui não precisava nem ir muito longe. Neoplasia prostática a gente viu que não adianta castrar, né? Ela não vai ter efeito nenhum no tratamento. Ela ajuda na prevenção, né? Para tratamento, nada a ver. Beleza, gente? Bom, então é isso. Acho que deu para a gente ter uma noção boa aí. Eu achei a prova muito tranquila, mas eu sei que para mim é fácil, né? Achar tranquilo. Mas o que eu queria com essa prova, tem alguns pontos muito básicos, alguns conceitinhos cirúrgicos, mas era mostrar para vocês que se lá na frente você não trabalha direito, não adianta você ter a melhor destreza cirúrgica do mundo, tá? Então, a disciplina de clínica cirúrgica é isso, não é? E o estudo da clínica cirúrgica é isso também, tá? Mas eu estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma reclamação, alguma crítica. Nós estamos finalizando a disciplina aí, e essa é a hora mesmo, né? Da gente conversar sobre. Qualquer coisa me mandem e-mail, vocês têm meu telefone também, só mandar um WhatsApp que a gente converse melhor quem precisar, tá? Então as notas já estão lá no Moodle e eu já estou disponibilizando para vocês agora a revisão. Façam a revisão com calma, reflitam um pouquinho, deem uma olhada no material para poder fazer a revisão, tá? E cuidado com o que está só no slide, né? Quando a gente fala, eu passo o slide, porque eu não tenho problema nenhum de passar slide. Algumas coisas que eu coloco realmente estão lá, óbvias, mas a maioria das coisas a gente vai discutindo em aula. Então, tomem cuidado com isso. As aulas são muito importantes, tá bom? Então, é isso. Um abraço para vocês. A gente vai se encontrando aí ao longo dessas semanas. Qualquer dúvida, só me procurar, tá bom, gente? Um abraço para vocês.